Luiz Inácio Lula da Silva é torneiro mecânico por profissão. Entrou na política como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Adema. Foi candidato a governador de São Paulo em 82 e elegeu-se deputado federal em 86. Foi um dos fundadores da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Foi presidente do Partido dos Trabalhadores, que ajudou a criar e que o escolheu como candidato à presidência da República. Tem 44 anos de idade. Obrigado a todos também que me escreveram durante a minha ausência, muitas mensagens que eu fui lendo escondido da minha doce Verusca, né? O que você tá fazendo aí no banheiro há tanto tempo? Nada, meu amor, já tô saindo. Tava lá olhando mensagem, mandando mensagem pra cá. A gente não consegue desligar, né, Barão? Não dá. Sai de férias e tal, mas fica ali xeretando e-mail, xeretando mensagem, SMS, WhatsApp eu não tenho. Se tiver, enlouqueço. Muito obrigado a todos pelas muitas mensagens, muitas manifestações de carinho, também pela virada do ano. Parabéns aí a todo mundo que está alimentando boas esperanças para este ano de 2018. Por que não, né? Que alternativa temos também para olhar para um ano que está começando? Vai ficar reclamando do ano que ainda nem passou? Tem que olhar para frente tentando projetar alguma expectativa positiva. Você sabe que eu tive nos Estados Unidos, Barão, o Felipe Bueno, e tem coisas curiosas, que é o seguinte, você fica acompanhando o noticiário lá, né, na televisão e tal. Impressionante como é que, olhando de longe, a gente olha para determinadas coberturas jornalísticas ou assuntos que estão predominando na política global, especialmente no país mais poderoso do mundo e em torno da figura que comanda esse país, portanto, do homem mais poderoso do mundo, que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América e tal. Você sabe o que mais eu vi na cobertura da CNN e da Fox, que fazem coberturas bem distintas em relação à política americana, porque a CNN tem uma linha muito crítica em cima do Trump e a Fox é uma muito alinhada, né, à política da Casa Branca, muito simpática e tal, bababá. Então fazem ali coberturas, inclusive mostrando matérias uma das outras, coisa pouco comum aqui no Brasil, aliás, incomum, completamente incomum. Eles lá botam reportagens da outra, da concorrente, ou entrevistas, trechos de entrevista, para falar mal da concorrente, às vezes da conduta da concorrente, de forma bastante natural, pelo menos não há reações assim exacerbadas. Olha, o que a Fox mostrou aqui, que absurdo, a outra vai e mostra o que a CNN mostrou. Mas as duas estavam com suas principais redes de notícias dos Estados Unidos na televisão, dedicaram, nestas 2 semanas que eu estive fora, boa parte delas acompanhando esse noticiário lá nos Estados Unidos, dedicaram boa parte desse tempo, para não dizer a maior parte desse tempo, à seguinte discussão: se o Donald Trump é débil mental ou não é. Se ele tem, palavra de honra, debate seríssimo, consistente, se o presidente domina suas faculdades mentais, se ele tem capacidade emocional de gerir o país, ou não, se ele é maluco ou não é maluco, mas esse debate travado a sério, a partir de um livro publicado nos Estados Unidos, por um jornalista americano, acho, não me dediquei a esses detalhes, para ver em que ele dizia que o Trump tomava decisões emocionais na Casa Branca, era intempestivo, etc. e tal. Então vejam que quando a gente olha para o debate político na nação mais poderosa do mundo, a gente até tende a dizer: opa, peraí, então nós não estamos tão mal na fita assim. Afinal de contas, aqui o que se pergunta é se o nosso presidente recebeu empresário para tratar de dinheiro escuso, se não recebeu, se o assessor dele fugiu com a mala de dinheiro que era para corrupção ou não era um acidente de percurso, era um saque bancário no caixa eletrônico de madrugada. Os temas aqui são outros, mas não necessariamente mais assustadores, num certo sentido, porque afinal de contas, se você disser, pô, peraí, estão discutindo a sanidade mental do homem mais poderoso do mundo, na nação mais poderosa do mundo, você começa até a se sentir meio confortável, achando que os nossos políticos aqui estão apenas roubando, apenas fazendo maus tratos com o dinheiro público, coisas do gênero, apenas mentindo, apenas dissimulando, etc. e tal. Então você diz, poxa, não estamos tão mal assim na fita, não é verdade? Afinal de contas,
Vocês imaginem um cara com aquele botão vermelho ao alcance da mão que não tenha domínio sobre suas faculdades mentais. Esse era o debate baseado nesse livro. Como é que chama o livro aí, meu caro Felipe? Fogo e Fúria. A edição brasileira chega em março. Por dentro da Casa Branca de Trump, Michael Wolff. Michael Wolff. Era um grande debate lá. O Trump se pronunciava, os aliados... Tinha uma manchete na CNN que era todo dia, ele botava assim: aliados de Trump defendem sua sanidade mental. É um negócio sensacional. Voltando aqui para nossa praia, as coisas não mudam, estão aí no mesmo lugar. No final do ano passado o cenário era mais ou menos o mesmo, mas eu não quero deixar de registrar, quer dizer, os assuntos estão aí, né? Reforma da Previdência, vai ou não vai, prende ou não prende, segunda instância vai para cadeia ou não vai, aquelas coisas que a gente já sabe, não tem sentido ficar detalhando o que é velho, mas tem uma notícia hoje da Folha de São Paulo, o Reinaldo Turolho Júnior está dando detalhes de um encontro que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, vai ter às 10 horas de hoje, daqui a menos de 3 horas, em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, com o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que é presidente do TRF, da 4ª Região, TRF que vai julgar Lula na segunda instância, agora no dia 24. E é impressionante o grande carnaval que está se armando em torno desse julgamento, como se fosse aceitável, de lado a lado, de quem quer sua condenação ou de quem quer sua absolvição, transformar este ato jurídico, tá, em motivo para uma grande mobilização que eles pretendem de massa, mas não será de militância, né? Militância organizada. Acho pouco provável que o povo vá para a rua para pedir uma coisa ou outra, mas que os grupos mais organizados, quer nas redes sociais, quer no campo político partidário, como é o caso do PT e seus aliados, estão pretendendo, ou pelo menos anunciando alguns deles, grande mobilização em torno da sede do tribunal no dia 24, para criar um ambiente que não se aplica, não é aceitável a nenhum assunto relacionado à decisão de natureza jurídica. É natural que depois do ato jurídico consumado, dentro da liberdade, da tranquilidade, da segurança que atos jurídicos têm que ter para poderem ser tomados, é natural, será natural, que haja mobilizações de um lado ou de outro, desfavoráveis ou favoráveis à decisão. Então, supondo que Lula seja condenado, que o PT e seus aliados façam lá suas mobilizações, reúnam os milhões de militantes ou de brasileiros que dizem seguir sua orientação ou compartilhar de seus pontos de vista e os leve para as ruas, para as suas manifestações, para as suas ações públicas de massa, como sejam. É natural, ou será natural também, que numa eventual absolvição do Lula, grupos que defendem a sua condenação façam a mesma coisa nos dias seguintes, etc. Agora, ir para a porta do tribunal para criar ou fortalecer um ambiente que o próprio presidente do tribunal está dizendo que já chegou ao nível de ameaças físicas aos juízes que vão tomar a decisão. Segundo o Thompson Flores, há juízes que já retiraram suas famílias do Rio Grande do Sul, temendo reações contra eles próprios e contra estas famílias em função da decisão que venham a tomar, cuja necessidade maior é de serem decisões independentes. Por mais certas ou erradas que possam nos parecer, só há algo que garante justiça, a garantia maior de justiça em qualquer conceito que se queira aplicar, é a independência do julgador. Você não pode pretender mobilizar a militância para a porta do tribunal, seja uma militância a favor ou contra uma determinada decisão. Muito menos que isto, você não pode dirigir ameaças ao juiz e às suas famílias na pretensão de fazer com que esta independência, que é essencial à própria justiça, seja solapada por teu interesse ou por teu ponto de vista. Isso é uma maluquice completa. Hoje o presidente o comandante do Exército está dando uma entrevista à Tânia Monteiro no estado de São Paulo, o general Vilas Boas, dizendo que o Exército tem plenas condições de garantir a segurança no tribunal, em Porto Alegre, no dia da decisão, etc. e tal, mas que vê de maneira imprópria aí a possibilidade de que esta presença das Forças Armadas lá produzam exploração política, né, que se dê pretexto ali a exploração política da presença das Forças Armadas. Eu concordo com o general, não tem que mandar Forças Armadas porcaria nenhuma. A Polícia do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as forças policiais, as forças da ordem
no Rio Grande do Sul, tem que cumprir ali o seu papel, como aliás cumpriu a de Curitiba, quando daquela decisão, daquele encontro, daquela audiência do Lula, depoimento do Lula com o Moro, vocês lembram? O primeiro foi aquele oba-oba, os outros não produziram consequência nenhuma, e assim que tem que ser. E assim que tem que ser. Concordo inteiramente com o general de que não tem que se destacar Forças Armadas, porque ficam dando a esse julgamento do Lula uma dimensão épica que ele não tem. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva é um cidadão brasileiro, como outro qualquer, que está sujeito, como qualquer um de nós, a enfrentar processos e julgamentos que todos os réus consideram injustos. Pergunta ao Fernandinho Beiramar, pergunta ao Marcola se ele acha justo o julgamento a que foi submetido. Ainda assim tiveram que ser, e submeter-se ao resultado. Então esse negócio de tratar o Lula como se fosse um ser inalcançável pela justiça brasileira, ou mesmo querer tratar o seu julgamento como se fosse um jogo de cartas pré-determinadas para condená-lo, é um erro dos dois lados da história. E cabe ao governo do Rio Grande do Sul, com os recursos que tem, as forças que tem e a lei que tem ao seu lado, dar garantia para que o julgamento transcorra com naturalidade. E o PT, que é o foco central dessa mobilização num campo da disputa, e é o foco mais organizado nesse sentido, precisa ter uma atitude consistente, afirmativa, categórica, contra qualquer tipo de ato que crie constrangimento ao julgamento, seja qual for o resultado. O PT não pode ficar só no formalismo da declaração de que não há orientação para a militância não jogar... é claro que não há orientação nesse sentido, e nem precisa existir para que a militância saia do controle. O PT precisa ter uma atitude mais categórica, mais firme. O próprio Lula deveria ter a responsabilidade superior, maior, de dar uma palavra de ordem no sentido de serenar os ânimos daqueles que querem transformar esse julgamento na decisão mais grave que a humanidade já enfrentou em toda a sua existência, quando ele nada mais é do que mais um julgamento dentro de uma justiça que faz milhares de julgamentos por ano, e nem todos com tantos elementos assim para justificar uma ação na justiça como está sendo o caso. Tem muito julgamento que nem tantos elementos tem assim para chegar ao seu desfecho e que chegam ao seu desfecho. E não acontece rigorosamente nada, a vida que segue. Se o Lula for condenado, eu pessoalmente tenho dito aqui, acho que não vai ser uma condenação unânime. Se acontecer a condenação, não vai ser unânime, poderá ser por 2-1 ou algo do gênero, e ele continuará no campo judicial, disputando ali as suas possibilidades políticas de concorrer à presidência da República, que no fundo é o que interessa a todos eles, tá certo? Isso aí não tem nada de uma discussão quanto à essência da justiça, quanto à essência das provas, quanto à essência da culpa ou da inocência. O que está se discutindo ali é a possibilidade de manter a viabilidade, o que está se discutindo do ponto de vista da militância, atenção, de manter a viabilidade da candidatura do Lula, ou de impedi-la. São dois erros do ponto de vista da mobilização em cima do julgamento. Então, é o único fato que está aí quicando na pequena área que me parece justificar qualquer tipo de atenção maior de agora até o próximo dia 24. O resto é mais do mesmo. E vamos nessa. O que mais nós temos aí, Oremo? Vou deixar essa reunião importante do presidente lá do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, com a presidente do Supremo, que estava mencionando hoje, né? E ele vai se reunir também com a Raquel Dodge, para tratar justamente das questões aí de segurança, né? Agora, eu conversei, inclusive, com o advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanin, né? E perguntei a ele sobre esse clima aí de acirramento, se preocupa a defesa. Ele falou, olha, não, a defesa só está preocupada com um processo dentro lá do plenário, tem os argumentos, o principal argumento vai ser apresentado por ele lá naqueles 15 minutos que ele vai ter direito no dia 24, vai ser que não tem a materialidade, o presidente não seria dono lá do triplex. Essa é a orientação da defesa, né? Mas ele admitiu que tem um clima aí de acirramento, né? Tanto que o próprio prefeito lá de Porto Alegre solicitou ao Exército, também a Força Nacional, uma ajuda. Sabe que eu sou de lá, né, Boechat? Conheço bem aquela região lá, fica na região central de Porto Alegre, e é uma região que está muito acostumada com grandes movimentos, fica na frente do Parque da Harmonia, né? Você vai se recordar que tem o acampamento Farroupilha. O acampamento Farroupilha que leva milhares de pessoas lá todo ano para celebrar a Semana Farroupilha e fica pertinho da Câmara de Vereadores também, que volta e meia tem protesto. Então é uma região já acostumada lá com muito movimento, né?
E por que chama harmonia, então? Agora, o Orengo estava comentando mais cedo aqui com os nossos ouvintes, batendo um papo aqui, nosso barão, nosso Felipe Bueno, é uma impropriedade absoluta, é uma maluquice completa que um julgamento vá mobilizar ou justificar mobilizações dessa ordem, de quem quer que seja, né? Tem que ter ali a segurança local, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal e tal. O negócio de convocar o Exército dá uma dimensão épica para um julgamento que tem que ser visto como um julgamento como qualquer outro, né? Ainda que dele possam decorrer, aí sim, mobilizações em função do resultado, que um acha a favor, outro acha contra, as forças políticas que quiserem se mobilizar na sequência que o façam. Mas a tentativa, como estão fazendo aí, inclusive, de ameaçar a família de juízes que vão participar do julgamento, isso é uma maluquice completa, né? E está faltando de parte a parte, aliás, de parte a parte. Mas eu digo que especialmente do PT, porque é a força mais organizada nesse quadro, manifestações categóricas no sentido de evitar que a eventual discussão, bota entre aspas aí, política do julgamento, mobilize ou alimente atitudes irracionais, radicais, absurdas, né? Absurdas. E me parece absurdo também, repito, esse negócio de convocar Forças Armadas. Só vai emprestar, concordo com o comandante do Exército, o general Vilas Boas, de que isso vai emprestar uma dimensão ou pode permitir uma exploração política daquele momento que não se justifica, não tem nenhum sentido. Naturalmente que o Zanin, o advogado Zanin, que conversou com o Rodrigo Orengo, disse o óbvio, né? Está preocupado com a defesa, né? O ataque, quem está cuidando dele é o PT. E, aliás, e os outros grupos contrários ao PT também, diga-se de passagem. Muito grupo aí mobilizado nas redes sociais para ir para a porta do tribunal para criar constrangimento favoravelmente à condenação. É tão absurdo fazê-lo favoravelmente à condenação quanto favoravelmente à absolvição. O Lula é um cidadão brasileiro como outro qualquer. Não pode se pretender que ele esteja acima da justiça, e a justiça julga todo mundo. Qualquer um. Rodrigo Orengo já foi julgado várias vezes. Absolvido. Mostrando que a justiça do Brasil não funciona. Ô, Boechat, sabe qual é a resposta, por enquanto, dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores? Não é nesse sentido aí de diminuir o acirramento, né? Mas é no sentido de dizer o seguinte, olha, essa história de falar agora sobre segurança, né, e temer algum problema lá, é para tirar o foco. É tirar o foco do julgamento, né, que pode absolver, que deve absolver, na avaliação da presidente do PT, o ex-presidente Lula. Essa tem sido a declaração que a gente tem ouvido aqui no Brasil. Não é uma declaração adequada nestas circunstâncias. A manifestação que deveria surgir de parte a parte agora era no sentido de, olha, o tribunal vai tomar uma decisão tão soberana quanto qualquer decisão de tribunal. E tem que ser garantida a absoluta autonomia, liberdade, tranquilidade dos julgadores. Depois recorre, depois vai à luta, depois mobiliza, depois faz o que quiser. Mas enfim, o Rodrigo Orengo, que vai estar na Praça da Harmonia lá no dia 24 em cobertura especial, volta a conversar conosco a qualquer momento. Orengo, um abraço para você. Valeu, abraço, Boechat.